Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Pimentel, advogada e especialista em direito previdenciário. Também sou presidente da Comissão das Pessoas Idosas da OAB do Espírito Santo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre aposentadoria para as pessoas com deficiência. E eu tenho uma convidada muitíssimo especial. Na verdade, não é nem convidada, é a dona do canal também. É a minha irmã, Mariana, advogada, especialista em direito previdenciário. Gente, ela sabe muito, tá? De direito previdenciário. Aproveitem esse episódio para aprenderem sobre aposentadoria para as pessoas com deficiência. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Feliz obrigada. de tê-la aqui. Primeira vez, né, que eu sou entrevistada por você. Vai dar tudo certo. Vai se Deus sim. quiser. É isso aí. Pessoal, o nosso canal, ele tem como foco tratar de assuntos direcionados às pessoas idosas e também aposentadorias. Então, fique ligado que nós vamos falar, como eu já disse e repito, de aposentadorias para as pessoas com deficiência. Mariana, quem tem direito à aposentadoria para as pessoas com deficiência? Quais são os requisitos? Explica para a gente e para quem está aqui nos assistindo, por favor. Então, antes da gente falar o conceito, né, é bom a gente entender o que é deficiência. Então, eu trouxe o conceito através da lei, que diz que é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, que pode ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, impossibilita a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. São barreiras que a pessoa possui que não colocam ela em igualdade com as demais, né, que impede que ela tenha igualdade em relação às demais pessoas. E aí a legislação deu um conceito diferente, as condições, os requisitos diferentes para essas pessoas com deficiência, que a aposentadoria por idade ela reduz, né, que pode reduzir a idade, e por tempo de contribuição ela reduz o tempo de contribuição para essas pessoas com deficiência para conseguirem se aposentar. Então, a aposentadoria por idade, a pessoa precisa de comprovar que está deficiente e pagando o INSS por 15 anos. Ele paga o INSS durante 15 anos na condição já de deficiente. E aí a mulher se aposenta quando tiver 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade. Aqui tem a redução da idade em relação à aposentadoria comum da aposentadoria por idade. Bacana, uma aposentadoria muito interessante, que a gente vê, né, no nosso dia a dia da nossa advocacia lá no escritório, que muitas pessoas não sabem que tem direito a essa aposentadoria, né? Porque a pessoa pensa que a aposentadoria por deficiência é aquela deficiência física que é visível aos nossos olhos. A pessoa sem um braço, sem uma perna, uma pessoa que não tem a amputação de uma perna. Então, a pessoa pensa que a deficiência é só dessa maneira. Só que não, qualquer doença, doença que cause alguma barreira para a pessoa, para viver em condições de igualdade com as demais, é considerado uma deficiência. Então, por isso que a legislação trouxe a redução, né, desses requisitos em relação à aposentadoria comum. E aí, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai depender do grau da deficiência. Então, nós temos 3 tipos de graus de deficiência: a leve, moderada e a grave. A leve, o homem consegue se aposentar se comprovar 33 anos de contribuição. E a mulher, a leve, 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos de contribuição. A moderada, ela tem uma redução maior. O homem precisa de comprovar 29 anos de contribuição e a mulher 24. Já a deficiência grave, a mulher precisa de comprovar 20 anos de contribuição e o homem 25 de contribuição. Então, assim, a gente vê que, em relação à aposentadoria comum, tem uma redução para o homem de 10 anos de contribuição. Interessante. E, assim, em relação à documentação, né? Como que o segurado comprova que ele tem essa deficiência? Quais são os documentos que você, como advogado especialista no assunto, pode indicar para quem aqui está nos assistindo, por exemplo? É importante que ele tenha laudos, né? Os exames. Por exemplo, ele perdeu uma visão há alguns anos atrás. Se ele tiver um documento que constate
quando que ele perdeu a visão, é importante porque, para a aposentadoria por idade, ele precisa de comprovar 15 anos na condição de deficiente. Então, ele precisa da data do início dessa deficiência. Então, os laudos são importantes, o prontuário, que pode constar alguma informação importante, o próprio SAB do INSS, que é um laudo do médico feito pelo INSS, né? Também pode constar alguma informação importante. As carteiras de trabalho, que ele precisa de comprovar, né? Que é uma aposentadoria por tempo de contribuição, que precisa de ter a contribuição. Tem que fazer a contagem de tempo, né? Tem que ter a carteira de trabalho, tem que ter os laudos médicos, exames, tudo para comprovar essa deficiência e o tempo dele de contribuição. Legal. E aqui eu quero deixar uma dica para quem está nos assistindo. Pessoal, nunca jogue fora seus laudos médicos, os antigos. Então, tenha em casa uma pastinha para você guardar os seus laudos médicos, que a gente já viu lá no escritório, cliente nosso ser salvo, tá? Porque tinha documentos antigos que comprovavam a sua deficiência. Então, tem que guardar durante 5, 6, 10 anos, 15 anos, eternamente, seus laudos médicos. Não jogue fora, tá bom? É um documento muito importante que pode ser que você precise. Mesmo que você não tenha uma enfermidade hoje, mas pode ser que futuramente você tenha e necessite desses laudos médicos, dos exames médicos, prontuários também. Os prontuários médicos, a pessoa consegue solicitar no hospital, tá? Basta fazer o requerimento que o hospital tem por obrigação fornecer cópia do seu prontuário médico. Uma dica para vocês e para quem interessar. Vamos seguindo, então, sobre a aposentadoria para as pessoas com deficiência. Mariana, doutora Mariana, minha irmã, diga para a gente o seguinte, olha, uma pessoa com problema na coluna, joelho, por exemplo, tem direito a aposentar dessa forma, uma aposentadoria por deficiência? Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência, como que ela é comprovada essa deficiência, né? É feita uma perícia, a biopsicossocial. São 2 perícias, com um médico e com assistente social. No INSS. No INSS. Que aí ele vai avaliar várias condições da pessoa. Então, tem perguntas de se a pessoa consegue cozinhar, fazer sua própria comida, se ela precisa de ajuda para se locomover. São perguntas em relação à vida da pessoa, né? Se ela consegue fazer todas as atividades que uma pessoa normal consegue fazer. E aí, são 2 perícias que a pessoa faz. Então, não existe uma relação de doenças de deficiências, né, que dá a condição a essa pessoa se aposentar. Qualquer doença que gere uma deficiência qualquer deficiência que a pessoa possa ter, pode ter direito à aposentadoria. A por idade não precisa de comprovar o grau da deficiência. Comprovou que está deficiente, ela consegue se aposentar. Já por tempo de contribuição, precisa de comprovar esse grau de deficiência. Então, esses 2 laudos têm vários itens que eles vão responder. Cada item tem uma pontuação. E aí, no final, tem a somatória da pontuação do médico e soma com a pontuação do assistente social. Sim. Dependendo da soma dos 2, aí vai verificar se enquadra na leve, moderada ou grave. Então, esse laudo, ele analisa as barreiras, os impedimentos que a pessoa possui para conviver em condições de igualdade com as demais pessoas. Da sociedade, né? Isso. E aí, então, uma pessoa que tem um problema no joelho, na coluna, preenchendo esses requisitos aí que você trouxe, ele pode ter direito à aposentadoria por deficiência. Não existe um rol de doenças específico. Qualquer doença que gere esse impedimento. Se né? o problema dele na coluna gera alguma barreira para ele, um impedimento para ele, aí ele pode conseguir a aposentadoria. Tem que ser analisado, o INSS vai analisar, vai fazer essas 2 perícias e vai verificar qual o grau da deficiência deles para se enquadrar e conceder o benefício. Bacana, informações muito, muito importantes mesmo. E assim, a pessoa que preenche esses requisitos, né? Como é que ela faz para poder pedir isso no INSS, pedir esse tipo de aposentadoria no INSS? Você acha interessante ter o auxílio de um advogado especialista? Porque, ao meu ver, é uma aposentadoria assim, muito pontual, né? Muito delicada. Né? Ela é bem complexa, essa aposentadoria, porque tem essa questão da comprovação da deficiência,
que é um laudo que não vai comprovar a incapacidade da pessoa. É bem diferente. A aposentadoria da pessoa com deficiência, a pessoa pode trabalhar, ela só possui uma deficiência. A perícia não vai analisar a incapacidade dela. É bem diferente, porque ela não está incapaz. Ela só possui uma deficiência, mas ela consegue trabalhar normalmente. Sim. E aí, ela precisa de agendar no canal do INSS ou pelo site do INSS, fazer um agendamento do pedido da aposentadoria e enviar os documentos. O INSS vai agendar as duas perícias, mas eu acho de suma importância ter o advogado por conta da complexidade dessa aposentadoria. Então, às vezes, não tem uma análise correta no INSS do grau da deficiência, então a pessoa precisa de procurar ter um laudo específico, porque esse laudo não é falando assim, a pessoa possui deficiência grave, não é dessa maneira. A legislação, ela tem uma maneira específica de comprovar essa deficiência. Então, o médico particular da pessoa tem que responder conforme a legislação exige para comprovar o grau da deficiência. Então, na hora de impugnar um laudo do INSS, é super importante ter um advogado especialista nessa área. Bacana. E aí, o segurado, então, deu entrada no INSS, o INSS marcou as duas perícias e o resultado foi negativo, né? O que essa pessoa tem que fazer? Aí ela vai judicializar, vai entrar com processo judicial e vai ter que comprovar o grau daquela deficiência, que às vezes o INSS fala que ela tem deficiência leve e a pessoa não tem o tempo de contribuição. Então, por exemplo, às vezes ela tem o tempo de contribuição para uma aposentadoria grave. E o INSS diz que ela possui um tempo de contribuição, outro tipo de grau, né, de deficiência. Então, ela precisa de judicializar, ela vai passar por duas perícias também judiciais, mas é importante que a pessoa junte também com o processo esses dois laudos, do médico e do assistente social. Aí ele tem que ir atrás, né, contratar um perito e um assistente social para fazer o laudo conforme a legislação exige. E a justiça vai marcar essas duas perícias para ele fazer e aguardar a decisão. O processo vai correr e vamos aguardar a sentença do juiz, né? Esperamos, então, lá no que seja procedente. Lá no escritório a gente teve uma bem interessante que a gente conseguiu comprovar a deficiência através daquele documento SAB do INSS. Porque a pessoa sofreu um acidente há muitos anos atrás, lá em Minas Gerais, e ele não tinha mais contato de ninguém lá, não sabia nem como ter acesso ao hospital para poder solicitar o prontuário, há muitos anos atrás. E aí ele não tinha documento para comprovar quando que iniciou a deficiência dele. Porque ele soltou aqueles fogos de artifício e ficou cego. E aí não tinha laudos, não tinha nenhum documento. Foi muitos anos atrás. Ele precisava de comprovar 15 anos de contribuição na condição de deficiente. E aí a gente verificou no INSS, a gente solicitou o laudo SAB. E lá constava o próprio INSS, o médico do INSS constatou no SAB que a data do início da deficiência dele, que ele tinha perdido a visão lá atrás. Então, a gente conseguiu comprovar que o próprio INSS reconheceu a deficiência dele lá na data que a gente precisava. Bacana, né? É isso aí, pessoal. A importância, então, de documentar bem esse tipo de pedido aí. Aposentadoria para as pessoas com deficiência. Que bom, muito bom aprender com você. Tá? Você quer deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo? Para a pessoa, assim, desmistificar aquela ideia de o conceito de deficiência só aquela pessoa que não possui um membro, que não possui uma visão. Não é só isso que dá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, muitas pessoas deixam de conseguir a aposentadoria da pessoa com deficiência porque não sabem que podem ser consideradas deficientes. Então, se ela tem uma doença que traga limitação para ela, alguma barreira para ela, aí ela procura um advogado, pressiona o advogado a analisar se ela pode ser considerada pessoa deficiente para fins da aposentadoria. É isso aí, pessoal. Então, pega essa dica, viu? Nós falamos nesse episódio sobre aposentadoria para as pessoas com deficiência. Quero agradecer muito a doutora Mariana Pimentel, minha irmã, minha sócia.
por estar aqui com a gente, dividindo seus conhecimentos. Você que é uma estudiosa no assunto, obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição sempre aqui para o canal. Agradeço também a você que esteve aqui nos assistindo e te convido a seguir a nossa página no Instagram, @PimentelMirandaAdvocacia, e o nosso canal no YouTube, As Irmãs do Previdenciário. Tem muito conteúdo bom, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.